Boa tarde, nós começamos a partir de agora mais uma série de entrevistas com o candidato à Prefeitura de Aracaju e nós temos Valadares Filho. Valadares, boa tarde, seja bem-vindo a esse bate-papo com os internautas do Portal Infonet. E uma das perguntas que nós já temos é em relação ao desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade. Quais são os seus projetos para a geração de emprego e renda? Boa tarde a todos os internautas, eu queria iniciar parabenizando a Infonet por essa bela iniciativa de receber os candidatos e ter essa interação ao vivo com os nossos internautas. Olha, nós temos que fazer com que o desenvolvimento econômico seja uma marca do nosso governo e da nossa gestão. Nós vamos exigir que as potencialidades sejam cada vez mais exploradas na nossa gestão. Por exemplo, nós temos o setor de serviço, que atinge mais de 60% do PIB em nossa capital. É o maior gerador de emprego da nossa cidade. Então vamos incentivar o comércio, incentivar o turismo, ser parceiro das instituições econômicas importantes da nossa capital. Nós vamos incentivar o empreendedor individual para que a gente possa também ter mais uma fonte geradora de emprego. Nós temos o setor industrial muito acanhado em nossa capital, mas é cerca de 21% da nossa economia, do nosso PIB. Também será um setor, principalmente a construção civil, que será incentivado no nosso governo. Ou seja, o nosso programa socioeconômico é podermos ter a nossa potencialidade reconhecida pelo poder público e sermos parceiros para que a gente melhore a nossa economia e para que a gente gere emprego para a juventude e para o nosso povo, que tem clamado tanto por alternativas. Inclusive, nós iremos também fortalecer as ações da Fundação do Trabalho no link direto com o Sistema S e com a iniciativa privada. Uma outra pergunta aqui do internauta Wesley Oliveira da Paixão, ele diz que em 2002 a proposta do VLT era 2012, será da sua campanha, mas ele fala que o senhor não mais fala sobre isso nessa campanha atual. Qual seria a sua proposta para a mobilidade urbana da capital? Olha, o VLT foi uma proposta feita em 2012 no outro cenário econômico nacional e da cidade. Ali nós tínhamos o Pacto da Mobilidade, nós tínhamos uma capacidade enorme de financiamento da Prefeitura para a gente fazer uma obra daquela que modernizava o transporte público, como foi feito em outras cidades. O momento agora é outro. O momento econômico que vive o país é muito complicado e o momento também do município é muito complicado, em virtude, inclusive, da atual gestão. Então, nós não iremos ter o VLT como uma proposta, porque proposta que a gente coloca são propostas verdadeiras, que nós vamos cumprir. Então, em relação ao transporte público, a nossa grande bandeira e a proposta que nós vamos executar nos 4 anos será a licitação de transporte público, que muitos prometeram e não fizeram. Porque o transporte público sabe de que hoje nós temos uma carência muito grande nas suas frotas. A frota do transporte público de Aracaju é muito complicado. Nós temos hoje os terminais, os abrigos em péssima condição. Então, a licitação ela vai modernizar o transporte público, ela vai qualificar o transporte público e dar transparência. Então, nós vamos fazer isso, conversando e dialogando com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público. Vamos também fazer um diálogo permanente com a Procuradoria do município, a Câmara Municipal de Aracaju, e eu tenho um compromisso com o aracajuano. Até o final do primeiro ano da nossa gestão, o transporte público estará licitado, assim como foi feito em Salvador, na administração da Semineto, e tem dado um resultado muito bom à população, e foi feito também em Maceió. A Isabela Portela pergunta qual seu principal projeto de lei, qual foi aprovado? Em relação ao seu projeto de lei, qual foi aprovado? Projeto de lei como deputado federal. Isso. Olha, nós apresentamos mais de 40 projetos de lei durante a nossa gestão. Quem sabe como é o funcionamento da Câmara dos Deputados sabe de que você coloca, infelizmente, pelo atual sistema, um projeto de lei individual do parlamentar na Câmara dos Deputados, ela tem uma dificuldade muito grande. Mas as principais ações efetivas que chegaram à comunidade com o nosso mandato foram diversas, inclusive recursos para Sergipe e para Aracaju, através de emendas parlamentares de minha autoria. Essa nós conseguimos efetivar verdadeiramente. Nós trouxemos mais de 200 milhões para Aracaju.
É claro que muitos desses recursos a Prefeitura perdeu, mas eu posso citar obras efetivas. A reforma da Praça do 18 do Forte foi recurso do deputado federal Valadares Filho. A reforma do estádio Lourival Batista foi recurso do deputado federal Valadares Filho. Obras de drenagem na zona de expansão foram recursos colocados pelo deputado Valadares Filho. Investimos na cultura, no Encontro Nordestino de Cultura, na Orla da Atalaia, por 2 anos consecutivos e um grande sucesso no nosso município. Ou seja, esse mandato, o mandato do deputado Valadares Filho, os 3 mandatos trouxeram obras estruturantes para vários municípios do nosso estado. Agora, quem conhece o sistema da Câmara sabe que um projeto de um parlamentar individual chegar ao plenário, infelizmente, não é uma coisa tão fácil. Mas nas comissões tivemos diversos projetos aprovados, inclusive relatados por mim. A Ila Menezes pergunta qual a sua proposta para a causa animal. Olha, a causa animal ela tem tido um debate efetivo ultimamente na nossa sociedade. A gente sabe que a Prefeitura de Aracaju ela não pode se omitir para isso. E nós teremos, sim, fortalecido dentro da Secretaria de Saúde essa discussão. A causa animal é uma causa que me sensibiliza muito. Eu vou discutir com técnicos competentes que entendam do assunto e nós não iremos nos furtar a debater isso, não. Uma pergunta muito importante da internauta para que o poder público, de uma vez por todas, ela possa chamar a responsabilidade de um assunto como esse. Candidato, o senhor acompanha as pesquisas eleitorais? Acredita que atrapalha, ajuda? Qual a sua observação nesse sentido? Olha, a melhor pesquisa que nós podemos ter são as ruas de Aracaju. É o dia a dia com a população, o dia a dia olhando olho no olho dos aracajuanos, falando das nossas propostas, daquilo que pensamos para o futuro da cidade. Eu acho que pesquisa, a melhor é aquela interna, que você faz para o acompanhamento individual. Mas eu não me preocupo com pesquisa boa, com pesquisa que não seja tão boa como a gente imagina. O que mais me entusiasma é a alegria das ruas, é você conviver diariamente com os aracajuanos e poder fazer um debate democrático dos problemas e apontando as soluções, fazendo uma apresentação muito clara do nosso programa de governo. O Albino Santos Júnior pergunta o que o senhor pretende fazer em relação ao meio ambiente, já que o meio ambiente tem perdido espaço para especulação imobiliária aqui na capital. Olha, Albino, uma administração moderna, renovadora, que nós defendemos, ela tem que se preocupar com o meio ambiente. Hoje existe uma Secretaria de Meio Ambiente em Aracaju que não existia em outras gestões, mas nós precisamos ter um funcionamento mais sólido dela, não um funcionamento só de fiscalização e de punição. Nós temos que ter uma política pública efetiva dos nossos manguezais, nós vamos ter a possibilidade, dentro da coleta de lixo, da nova licitação que nós vamos fazer do lixo, a gente fazer a coleta seletiva, a coleta dos resíduos sólidos. Enfim, a política ambiental ela é prioridade num governo que defende a renovação política como nós defendemos. E nós vamos tratar isso de forma séria. A Secretaria de Meio Ambiente ela será reestruturada para que a gente tenha uma política pública do dia a dia, de arborização da cidade. Só 27% da cidade de Aracaju é arborizada. É muito pouco. Nós somos uma das piores capitais do país na arborização. Nós vamos aumentar e muito a arborização de Aracaju para que a gente possa ter uma cidade com a melhor qualidade e uma cidade também que se preocupe com um tema tão importante ambiental como é a arborização. O Sebastião Oliveira Júnior pergunta aqui, candidato, o que o senhor acha da declaração de André Moura, que diz que ele é o único político com poder em Sergipe? E por que ele não aparece em seu programa de TV? Olha, sobre as declarações de deputados, de outros políticos, eles podem falar melhor do que eu. Eu acho que é função do parlamentar, sim, é função do parlamentar buscar recursos em Brasília, como eu já fiz várias vezes para ajudar os municípios sergipanos, para ajudar Aracaju, para ajudar o interior do estado. Então, eu vejo isso como uma questão importante, você ter um deputado federal, um senador, um deputado estadual que busque o dinheiro no governo do estado também para ajudar municípios. Eu acho isso extremamente natural. Em relação às questões relacionadas ao nosso apoio, eu não escondo o apoio político. Os apoios são públicos e notórios, mas os meus apoios políticos não tiram as minhas convicções. O que eu penso para o futuro de Aracaju. Isso não muda. Não muda em nada. Recebo apoio político de partidos políticos que quiseram abraçar a nossa causa, a causa da renovação política e administrativa que tanto a nossa cidade precisa. A Lude Sá Nascimento reconhece que o próximo prefeito vai ter muito trabalho para reestruturar a cidade. O senhor está preparado para esse desafio? Eu me preparei muito para esse momento.
Eu sei da imensa responsabilidade que eu carrego nas minhas costas em poder comandar os destinos de Aracaju nos próximos 4 anos. Eu sei de que o desafio é grande. Eu tenho dito aos nossos aliados que a campanha é uma batalha, a campanha é um desafio, mas o desafio infinitamente maior é governar. Então eu me concentrei muito para isso, eu foquei muito no meu programa de governo para justamente fazer com que durante a campanha eleitoral eu debatesse a verdade com os aracajuanos. Não é fácil você quebrar um paradigma, colocar uma nova geração na política de Aracaju, mas através das novas ideias e boas ideias, através dos bons exemplos e de tudo aquilo que eu venho debatendo, tema a tema com os aracajuanos, eu não tenho dúvida que nós faremos um grande governo a partir de 1º de janeiro. A Isabela Portela, ela volta aqui a perguntar, ela agradece a sua resposta em relação ao projeto de lei, mas ela diz que questiona se nos últimos 10 anos o senhor não teve nenhum projeto individual de lei no seu mandato na Câmara dos Deputados, que foi aprovado. Olha, Isabela, se você acompanhar o meu mandato, eu sou um dos parlamentares sergipanos que mais apresenta projeto de lei. Eu até agradeço a sua participação. É só você fazer uma pesquisa. Você vai verificar que sou um dos que mais apresenta projeto de lei. Eu estou falando que, individualmente, um parlamentar levar um projeto específico para o plenário da Câmara, quando você tem várias medidas provisórias, quando você tem temas polêmicos sendo votados, não é uma tarefa fácil. É só você olhar historicamente em relação a parlamentares que tiveram individualmente um projeto colocado no plenário da Casa. Agora, se você observar o meu trabalho nas comissões permanentes, você vai olhar as relatorias que eu tive, diversas relatorias aprovadas, inclusive, projetos de lei aprovados, PECs apresentadas, enfim, um mandato parlamentar muito atuante, inclusive ajudando muito o nosso Estado e a nossa capital. O Alailson Amorim, ele pergunta qual o seu plano em relação à segurança pública e se o senhor vai implantar algum posto policial nos bairros da cidade. É o Alailson, agradecer o Alailson. Em relação à segurança pública, a gente sabe que Aracaju vive um momento da violência significativa. E a Prefeitura não pode se omitir, por mais que seja uma responsabilidade do governo do Estado. O nosso governo não vai se omitir em relação a isso. Nós vamos investir ainda mais na Guarda Municipal, valorizar ainda mais e capacitar através de um equipamento permanente que nós vamos fazer e oferecer à nossa Guarda. E aproximá-la da comunidade, torná-la a Guarda mais presente nas praças públicas, torná-la mais presente nas unidades básicas de saúde, nas escolas públicas. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma guarda, como eu falei, mais próxima da comunidade. Nós vamos criar um centro de monitoramento coordenado especialmente pela nossa Guarda Municipal, em cooperação. Vamos assinar um termo de cooperação proposto pela Prefeitura Municipal de Aracaju com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, para que a gente tenha esse link direto de contribuição. Repito, a Prefeitura não pode ser omissa em relação à segurança pública. E nós temos também um caso muito grave em Aracaju, que é a iluminação pública. Nós vamos modernizar a iluminação pública. Nós vamos melhorar a iluminação pública, principalmente nos bairros mais carentes, inclusive porque são foco de uma violência permanente, de uma reclamação permanente da nossa população. O Wellington Amarante, ele faz uma observação aqui, ele diz que o senhor fez parte de um agrupamento político que durante 8 anos governou Aracaju, comandou o Estado e atualmente, inclusive com o apoio do ex-prefeito Edivaldo Nogueira, nas eleições de 2002. Ele continua aqui dizendo que no ano passado o senhor rompeu essa aliança, começou a flertar com os Amorins, já que durante o governo ele disse que foi oposição. E ele questiona aqui o que leva a você acreditar que o eleitor não o verá como um oportunista, já que durante muito tempo o senhor e esse grupo usufruiu de diversos cargos e hoje caminha na oposição. Você não pode ser refém de um projeto político se você começar a discordar dele. Em 2012 eu fui candidato a prefeito de Aracaju, pode observar. E eu não escondi as falhas da gestão, por mais que eu tivesse o apoio de um grupo político. Eu sempre fui muito transparente com o nosso povo, muito claro. E a partir do momento que eu deixei de discordar com a atual gestão, eu também tenho a obrigação de colocar as minhas opiniões e as minhas convicções políticas em público. E assim eu fiz. E tenho hoje a consciência tranquila de que as minhas posições políticas, elas são muito coerentes com o que eu penso. Olhe a história da minha campanha em 2012.
Jamais eu escondi problemas que tínhamos naquele ano, naquela gestão. Inclusive, o nosso programa de governo, ele colocava isso de forma muito clara em relação a muita coisa que a gente precisava consertar naquele momento. E outra coisa, na atual gestão do Estado, a partir do momento que o nosso partido, e que eu também tive a percepção que não era aquilo que eu imaginava, por que não? Porque eu tenho que ficar refém. Qual é a incoerência nisso? A incoerência é você, sim, continuar defendendo uma coisa que você não acredita mais. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu vou de cabeça erguida e tenho feito isso todos os dias em Aracaju, conversando com o povo da nossa capital. O Edmundo Freire Teles, ele diz aqui, olha, pergunta para ele se a democracia vai fazer parte da gestão dele, já que ele participou do golpe de Estado. O quê? Edmundo Freire Teles, Edmundo, se a democracia fará parte da sua gestão, já que o senhor participou de um golpe de Estado. olha, primeiro que eu não participei de um golpe, eu tenho tranquilidade em falar sobre isso. Eu votei por convicção pessoal, votaria novamente, ou seja, pensei no melhor para o país e defendi a nossa Constituição Federal. Não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até como já falei, as minhas posições são públicas. E, repito, votei e votaria novamente. Então, a democracia no meu governo será uma das grandes questões fortalecidas. Eu sou um democrata de formação. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, do respeito, vamos fazer uma gestão muito compartilhada com a sociedade civil organizada. Esse é meu jeito de governar, esse é meu jeito de ser deputado federal. Quem conhece a minha história, sabe da minha formação e convive comigo no dia a dia, o aracajuano também me conhece, sabe. A democracia será muito fortalecida, sim, no nosso governo e não participei de nenhum golpe de Estado, não. Votei certo e votei consciente. O Alvimar, ele pergunta qual a sua proposta em relação à mobilidade urbana. O senhor até já falou sobre isso, mas ele faz aqui uma observação em relação às calçadas, dizendo que os proprietários constroem calçadas, não há nenhuma fiscalização. Qual a sua observação em relação a isso? É o Alvimar. Obrigado, Alvimar. Em relação à questão das calçadas, realmente é um grande problema, inclusive está no nosso programa de governo relacionado à questão da acessibilidade. A gente tem um programa muito ambicioso em relação a isso, para tornarmos Aracaju, nos próximos 4 anos, uma cidade o mais acessível possível. E isso passa pelas calçadas, não só na reforma das calçadas, não só também na questão dos espaços públicos. Enfim, a gente tem a possibilidade de ter uma política pública efetiva, do dia a dia, de você saber de que a calçada está ali com um problema naquele dia, que não tem acessibilidade, e você tem que consertar. O prefeito tem que ter a sensibilidade de cuidar do mini ao macro. Nós temos que ter essa sensibilidade. E eu terei no nosso governo. Isso passa também pela questão estrutural de calçadas, de praças públicas, de calçamento, ou seja, de você poder fazer com que os espaços públicos sejam adaptados à questão da acessibilidade. E como eu falei, nos próximos 4 anos, que nós tenhamos a possibilidade de ser uma cidade plenamente acessível, sendo inclusive uma referência nacional. O internauta Wellington Amarante, ele volta aqui a perguntar, caso eleito, o senhor pretende conseguir a maioria na Câmara de Vereadores? E ele ainda observa, vai adotar a mesma postura dos últimos prefeitos que trocaram cargos em troca de apoio? Olha, o nosso respeito ao Poder Legislativo, ele será uma marca também. Agora, com muito diálogo, com muita conversa, sabendo das atribuições do Poder Legislativo, sabendo que temos que ter um fácil acesso e um diálogo permanente para o bem de Aracaju. A minha relação será mais transparente, será uma relação de podermos juntos construir um Aracaju melhor. Essa é a forma que eu também tenho as minhas relações políticas e é dessa forma que eu vou tratar o Poder Legislativo. Candidato, agora só faltam 2 minutos para a gente finalizar esse bate-papo, mas ainda tem mais perguntas aqui. O Maicon Santos questiona se o senhor vai baixar a tarifa de ônibus da capital. Olha, eu não posso prometer que vou baixar, porque eu estaria mentindo para o aracajuano, mas que nós iremos fiscalizar atentamente o aumento da tarifa, nós iremos fazer. O aumento da tarifa que foi feito este ano foi absurdo, acima da inflação. Isso não pode acontecer. E o serviço precário, dentro inclusive da nossa proposta de licitação do transporte público, vai constar no edital o controle efetivo do aumento da tarifa. A nossa tarifa é alta, ela não é justa, ela não presta um bom serviço. Então, o que foi feito esse ano foi um verdadeiro absurdo e não vai acontecer no nosso governo. Não vou prometer baixar, porque não pode baixar.
Mas aumentar da forma que foi aumentada, jamais. Vocês podem ter certeza que o nosso governo será justo em relação a isso. Nós não vamos permitir aumento abusivo. Se visto precário e dificuldade da prefeitura, a gente não transfere para a população. Quem resolve é a administração. Vocês podem ter certeza disso. E a licitação do transporte público, só reforçando, vai fazer com que isso melhore e melhore muito. Wesley Oliveira da Paixão, ele diz: candidato, como é que vai ser a sua relação com o governo federal, já que o senhor votou a favor do impeachment, ele acredita que a relação vai ser cordial com o presidente Temer? Sem dúvida, ela será muito cordial, será de uma administração aliada, através dos projetos que nós teremos, através dos programas do governo federal, que nós iremos reforçar aqui no município de Aracaju. Então, eu conto sim, eu conto com o governo federal parceiro, um governo federal que possa ajudar o nosso governo e um governo federal que vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de trazer muitos recursos, muitas obras estruturantes e melhorar, inclusive, o reforço dos programas que já existem. Nós estamos finalizando com essa resposta o nosso bate-papo com o candidato à Prefeitura de Aracaju. Candidato, o senhor pode falar com os internautas, dando a sua finalização. Eu queria agradecer aos internautas, a todos que perguntaram, a todos que debateram junto conosco esses 20 minutos de um bate-papo muito proveitoso. Queria parabenizar todos que fazem a Infonet, uma bela iniciativa democrática, trazer todos os candidatos para fazerem com que a gente possa não só dialogar com os internautas as nossas propostas, mas também tirar algumas dúvidas sobre as propostas que constam no nosso programa de governo. Enfim, é dessa forma que iremos fazer com que a gente tenha as mudanças necessárias que Aracaju precisa. Conversando, dialogando e colocando as nossas propostas. Parabéns à Infonet e obrigado a todos mais uma vez. Uma boa tarde e até o nosso próximo bate-papo com o candidato à Prefeitura de Aracaju.